Alô, galerinha da plataforma Bionline, alô, galerinha do canal Bionline. Vamos dando continuidade à nossa aula de revisão e hoje nós vamos trabalhar um dos conteúdos mais cobrados em provas de Enem e de vestibular de uma forma geral. Nós vamos fazer uma revisão muito breve, bem direcionada, bem objetiva sobre membrana plasmática. Então, após a vinheta, se liga, revisão de membrana celular. Alô, galerinha, tudo bem? Olha só, vamos tomar muito cuidado com membrana plasmática, que é um dos tópicos mais recorrentes em qualquer prova de vestibular, especialmente o Enem. O primeiro ponto que eu vou destacar é que a membrana celular é encontrada em qualquer tipo de célula, seja procariótica ou eucariótica. Ela pode ser chamada de membrana plasmática, de membrana citoplasmática, de plasmalema, e nas células musculares ela também pode receber o nome de sarcolema. Cuidado que sarcolema é um nome específico para as células musculares. Essa estrutura ela tem a função de delimitar a célula, individualizar, de uma certa maneira permitir mecanismos de adesão entre as células, é importante isso, tá? Uma célula ela adere a outra, especialmente se for do mesmo tecido, bem como também ela está associado ao processo de reconhecimento e transporte de substâncias. É muito comum em prova de vestibular eles abordarem, cobrarem de vocês a estrutura, bem como também os transportes através da membrana celular. Então vem comigo, olha só. Quando eu falo de composição química, estrutura e modelo de membrana, é interessante ressaltar que o principal componente da membrana plasmática é o fosfolipídio. E qual é a justificativa de ser o fosfolipídio? É porque ele apresenta essa cabeça, que é uma região polar, e a cauda, que é uma região apolar. A região polar ela é hidrofílica, a região apolar é hidrofóbica. Então, quando esse fosfolipídio está no ambiente aquoso, ele sempre vai se dispor na forma de bicamada, onde a região polar fica para fora e a região apolar fica para dentro. Portanto, toda a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Nessa bicamada de fosfolipídios, as moléculas de proteínas podem estar mergulhadas. Nesse caso, é uma proteína integral. Ou elas podem estar ligadas para a face citoplasmática. Neste caso, uma proteína do tipo periférica. Lembra que quando eu falo de membrana plasmática, eu falo de uma estrutura lipoproteica, formada por lipídios e proteínas. Essa é a composição química básica. Quando a gente faz referência ao modelo do mosaico fluido, a gente já está trabalhando com o modelo obtido a partir de células animais. Atenção para esse detalhezinho, especialmente hemácia. Então, o modelo do mosaico fluido prevê que a membrana plasmática é formada por uma mistura de compostos, dentre eles fosfolipídios, proteínas, esteroides, no caso colesterol, tudo bem? E na face externa da membrana, o carboidrato. Atenção, as moléculas de fosfolipídios elas podem ficar se movimentando no plano da membrana, assim como também as moléculas de proteína se movimentam no plano da membrana. Então essa movimentação dá a fluidez necessária para que ela possa executar suas funções. Por isso que o modelo de membrana plasmática nós vamos dar o nome de modelo do mosaico fluido e ele foi proposto por dois pesquisadores, Singer e Nicholson, lá em meados da década de 70. Então cuidado com esse detalhezinho que é importante para vocês. Modelo do mosaico fluido, eu tenho as moléculas de fosfolipídios dispostas numa bicamada, as proteínas integrais atravessando essa bicamada de fosfolipídio e as proteínas periféricas mais frouxas ligadas geralmente na face citoplasmática e na face externa eu tenho os carboidratos. Elas são dinâmicas, elas vivem constantemente se movimentando. É justamente a fluidez da membrana que também permite, pessoal, com que haja a possibilidade dessa estrutura permitir a passagem de substâncias através dela. E aí nós falamos que a membrana plasmática ela apresenta uma permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai. Então fiquem atentos agora para os mecanismos de transporte. O primeiro mecanismo de transporte que nós vamos falar é o transporte passivo. Ele recebe esse nome por quê? Porque ele é a favor do gradiente, ele é feito sempre da substância do ambiente onde ela está em maior quantidade para o meio que ela está em menor quantidade.
Não há consumo de energia e um fator importante, esse transporte ele serve para estabelecer o equilíbrio. Então você pode falar que o transporte passivo ele nada mais é do que a movimentação espontânea de substâncias para igualar as suas concentrações. Então sempre que houver diferença de concentração haverá transporte passivo. Como esse caso, o gás oxigênio está mais concentrado fora do que dentro, então a tendência é o oxigênio entrar. O gás carbônico está mais concentrado dentro do que fora, então a tendência é ele sair. Esses gases eles vão atravessar a bicamada de fosfolipídios e por atravessarem a bicamada de fosfolipídios eles se movimentarão por difusão simples. Agora, para que haja o consumo de gás oxigênio, produção de gás carbônico no processo de respiração, eu preciso ter o combustível, que nesse caso é a glicose. A glicose, então, vai entrar na célula. Veja que a glicose está mais concentrada fora do que dentro. Então, a tendência é se movimentar a favor do gradiente de concentração. Mas há uma diferença, porque aqui eu preciso ter uma proteína que vai literalmente permitir a passagem de glicose. E essa proteína, essa permease, tudo bem? Essa permease é uma proteína que facilita. Por isso que a glicose entra por difusão facilitada. Aqui embaixo eu já tenho um transporte que é dos mais cobrados no Enem, atenção redobrada. Aqui embaixo eu tenho a famosa osmose. E quando eu faço referência à osmose, eu estou fazendo referência à movimentação de água. A água sempre vai migrar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Cuidado com isso, alguns alunos confundem, porque trabalham com a ideia de concentração. O hipotônico é o menos concentrado, porém tem mais quantidade de água. O hipertônico é o mais concentrado, no entanto tem menos água. Então a água sempre vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Então aqui eu tenho uma hemácia. Não esqueçam que a hemácia ela é analisada com uma concentração aproximadamente 0,9 de cloreto de sódio. Quando a hemácia está no plasma sanguíneo, o plasma sanguíneo ele é isotônico. Então significa dizer que a quantidade de água que entra é aproximadamente igual à quantidade de água que sai. Então a hemácia consegue manter o formato dela. Quando a hemácia é colocada no meio hipertônico, ela desidrata, ela vai perder água. Consequentemente, o volume dela vai reduzir. E esse fenômeno damos o nome de crenação. Então, crenação é quando a hemácia perde água para um ambiente mais concentrado. Por outro lado, quando eu coloco a hemácia no meio hipotônico, ou seja, numa concentração, por exemplo, de 0,2% de cloreto de sódio, a hemácia começa a ganhar água, porque a hemácia tem a concentração de 0,9. Então, a quantidade de água que entra é muito maior do que a quantidade de água que sai. E, automaticamente, o volume da hemácia vai aumentar. Não esqueçam que a variação do volume é diferente da variação da área. Enquanto o volume vai variar, por exemplo, em milímetros cúbicos, a área iria variar em milímetros quadrados. Haverá um determinado momento que a área da membrana ela não suporta o volume da célula e a célula vai romper. E essa ruptura da célula damos o nome de hemólise. Então, para a hemácia romper ou qualquer célula romper, há necessidade dela ser submetida a um meio de menor concentração. Atenção para esse detalhezinho. Então, galerinha, só toma cuidado agora com a osmose em células vegetais, é importantíssimo. Aqui eu tenho uma célula vegetal submetida ao meio isotônico, então o formato da célula não vai mudar. Então, existem duas situações em que o formato muda, no meio hipertônico e no meio hipotônico. Percebam que no meio hipotônico a célula ganha água e o volume do vacúolo central aumenta. A gente diz então que a célula está túrgida. Quando eu submeto a célula vegetal a um ambiente hipertônico, ela perde água, ela desidrata. Então ela vai ficar plasmolizada. É justamente isso que acontece quando você tempera a salada. Ao temperar a salada, você submete a salada a um ambiente hipertônico, então as células das plantas que estão ali submetidas àquela salada começam a desidratar. Fechou essa ideia? Agora atenção redobrada num ponto que é importante. Se eu pego uma célula plasmolizada e eu submeto a um meio hipotônico, eu tenho um fenômeno chamado de deplasmólise. A célula que era plasmolizada vai ficar túrgida. Mas se eu fizer isso com uma célula que foi temperada, um alface que foi temperado, eu não consigo fazer essa deplasmólise. Porque como eu acrescento vinagre, como eu acrescento azeite, que tem um pH ácido, ele acaba alterando a estrutura das proteínas e eu não tenho esse fenômeno da deplasmólise no caso de tempero da salada. Fiquem atentos a esse detalhezinho. Aonde a osmose vem sendo cobrada?
em evitar a proliferação de organismos, de bactérias e fungos, por exemplo, que vão decompor a matéria orgânica. Então, se eu tenho carne, é comum eu salgar a carne, porque ao salgar a carne eu vou preservar da ação desses agentes decompositores, porque qualquer organismo que chegue nesse ambiente vai encontrar um ambiente muito concentrado e a tendência é ele desidratar, morrendo desidratado, perdendo água para o ambiente externo, perdendo água para o ambiente mais concentrado. Então, isso é a movimentação de água por osmose. Atenção para os nomes. Crenação é hemácia desidratada. Hemólise é a ruptura das hemácias. Plasmólise é a célula vegetal, que perdeu água, desidratada. Túrgida é a célula vegetal que aumentou de volume, ganhou água porque está num ambiente hipotônico. Agora, pessoal, você lembra quais são os mecanismos associados ao transporte ativo? Então, galerinha, quando a gente faz referência a transporte ativo, um ponto fundamental, ele vai ser feito contra o gradiente de concentração, ou seja, a substância vai do ambiente onde ela está em menor quantidade para o ambiente que ela está em maior quantidade. Consequentemente, ela vai gastar energia, por isso o nome ativo. Mas qual é o objetivo do transporte ativo? Esse é o ponto fundamental para vocês. Quando a gente faz referência a transporte ativo, é fundamental que você entenda que ele vai estar diretamente associado a manter a diferença de concentração. Percebam, quando nós falamos do transporte passivo, nós falamos que ele ia fazer igualar a concentração, que ele ia estabelecer o equilíbrio entre a concentração. Quando eu faço referência a um transporte ativo, a função dele é manter a diferença. Então perceba, vejam só, o potássio está muito mais concentrado no citoplasma do que no meio extracelular. Então a tendência é que o potássio saia a favor do seu gradiente de concentração, ele está saindo passivamente. O sódio é o inverso, ele está mais concentrado fora do que dentro, então a tendência é ele entrar. Lembra que se houver diferença de concentração, haverá transporte passivo. Mas se esse transporte persistir, haverá um momento que as concentrações ficarão iguais. E aí gera um problema. Por exemplo, o teu neurônio é incapaz de gerar impulso nervoso se houver essa igualdade de concentrações. Então nós temos uma proteína, uma enzima, que é chamada sódio-potássio ATPase. Ela pega a energia do ATP, hidrolisa esse ATP e aí ela vai pegar o potássio que saiu e vai jogar para dentro. E vai pegar o sódio que entrou e vai jogar para fora. Perceba que ela está transportando potássio contra o gradiente de concentração e simultaneamente o sódio contra o gradiente de concentração. Por isso que é um transporte que nós chamamos de ativo e vai gastar essa energia na forma de ATP, ou seja, é um transporte altamente dependente da mitocôndria. Aí vem uma particularidade, ela vai bombear 3 íons sódio para fora e 2 íons potássio para dentro, gerando assim uma diferença de potencial. Essa que é uma das justificativas do porquê fora é positivo e do porquê dentro é negativo. Então aqui eu tenho a bomba de sódio e potássio. Se eu bloquear a bomba de sódio e potássio, eu posso bloquear, pessoal, através justamente, olha aqui, ó, bomba de sódio e potássio, eu posso bloqueá-la justamente utilizando o inibidor mitocondrial. Então, se eu utilizo o inibidor mitocondrial, eu vou bloquear a geração de ATP, o potássio sai passivamente, o sódio entra passivamente, até a concentração igualar. A consequência é a morte do indivíduo. Um outro tipo de transporte que a gente chama, que é interessante e gasta energia, é o transporte em bloco, mas ele não é classificado como transporte ativo, dessa forma como nós trabalhamos. O transporte em bloco é um transporte de grandes substâncias. E aí existe, pessoal, a entrada dessas substâncias. Se for sólido, entra por fagocitose. Se for líquido, entra por pinocitose. Na pinocitose, nós vamos observar a invaginação da membrana plasmática. Já na fagocitose, nós vamos trabalhar com a ideia da emissão de falsos pés, que são os famosos pseudópodes. Então, a entrada, que é a endocitose, ela pode ser por fagocitose ou pinocitose. Atenção que a fagocitose na nossa célula, no nosso organismo, está associada à defesa. Por isso que apenas macrófagos e neutrófilos farão esse processo. Tudo que foi fagocitado e pinocitado será digerido por uma organela que é o lisossomo. E esses resíduos que não serão mais aproveitados, serão eliminados.
Então existe um vacúolo, né? Na verdade uma vesícula que vai se fundir à membrana plasmática e eliminar o seu conteúdo. Essa eliminação de conteúdo nós vamos chamar de exocitose. Então a entrada seria endocitose. A saída seria a exocitose. Agora atenção para um ponto que é fundamental para vocês. Me acompanha, por favor, isso é importante. Tanto a fagocitose como a pinocitose e a exocitose dependem do citoesqueleto, especialmente os microfilamentos, que são filamentos de actina. Então, como há participação do citoesqueleto e há dependência de energia nesse processo, a gente diz que é um mecanismo ativo, diferente deste transporte ativo que é para manter a diferença. Deu para compreender? Então fiquem atentos à fagocitose e pinocitose, a fagocitose como mecanismo de defesa, mas sobretudo a importância da bomba de sódio e potássio em gerar essa diferença de potencial, produzindo assim, formando assim, dando a ideia das células polarizadas, como a célula muscular e o neurônio, e a incapacidade, né, de gerar essa diferença de potencial por meio da inibição mitocondrial, causando a morte do indivíduo. Ficou ligado? Então, pessoal, não deixe de acompanhar lá na plataforma www.bionline.com.br, faça a sua inscrição, faça o seu cadastro e lá na parte de compras coloque o cupom, tá? Revisar o Bio e tem acesso a todo o meu conteúdo. E aí fique ligado nas mais diversas aulas de revisão, preparando para o Enem nessa semana decisiva aqui no nosso canal Bio Online.